Bem-vindo ao Metro Quadrado. No episódio de hoje levamo-lo à capital para lhe dar a conhecer um novo projeto da Solid Property Developers. No bairro da Graça está a crescer um empreendimento que quer criar uma comunidade entre os residentes. E no debate imobiliário exploramos as principais dificuldades dos jovens no acesso à habitação. Fique connosco, porque, como vai ver, cabe muito mais do que imagina num metro quadrado. A Alta de Lisboa está a destacar-se como um novo polo de habitação na capital, atraindo cada vez mais procura. Atenta a esta solução, a Solid Property Developers apresenta o Luz Altear, a segunda fase de um grande projeto que visa impulsionar um desenvolvimento urbano mais sustentável e inovador em Lisboa. O grande objetivo da Solid é proporcionar às famílias, portanto aos nossos clientes, uma melhoria da qualidade de vida no longo prazo. Nas diferentes vertentes da vida, cada vez mais o trabalho e o lazer estão integrados e associados. E, portanto, nessa perspectiva, o que nós procurámos aqui foi levar o que tinha sido a primeira fase do Altear, com edifícios individuais e com amenities ao nível dos edifícios, para um condomínio e, portanto, ter esse espaço de lazer a nível do condomínio e ter uma série de infraestruturas que permitem, de facto, ter essa vida mais equilibrada. São os espaços comuns que fazem com que este empreendimento seja não só para morar, mas para desfrutar da vida ao máximo. Tem um jardim privativo com 3.400 metros quadrados, uma piscina privativa, depois os apartamentos têm todos áreas generosas de varandas ou terraços, alguns deles até têm jacuzzi, e depois terá um ginásio, lobbies decorados, salas multiusos, um jardim infantil. O Luz Altear dispõe de 165 apartamentos de tipologias entre o T1 e o T5, todos com uma arquitetura contemporânea e funcional. Este condomínio tem uma exposição solar muito interessante, portanto ele desenvolve-se num U com 5 edifícios, em U voltados a sul. Em termos de vista, portanto, eles estão em frente à antiga Quinta da Mosgueira e, portanto, têm uma paisagem com algumas casas recuperadas. Portanto, este condomínio irá estar entre o Parque Oeste e o Parque das Conchas e, portanto, as pessoas também estarão no meio de uma grande zona verde. A Alta de Lisboa foi desde logo uma localização atrativa para a Solid. É uma zona com bastante espaço dentro da cidade de Lisboa, tem uma excelente infraestrutura de transporte, portanto, tem 3 estações, é servida por 3 estações de metro, tem os eixos viários principais, o eixo norte-sul, a segunda circular, que no fundo permitem aceder rapidamente não só ao centro de Lisboa, mas também a qualquer sítio em Portugal, na verdade, e depois também em termos de comércio existe uma série de infraestruturas, de supermercados, lojas, grandes áreas comerciais, hospitais, infraestruturas desportivas, escolas e, portanto, parece-nos que é muito completo. A Solid procura optar por soluções de baixo impacto ambiental em todos os seus projetos. O Luz Altear não é exceção e conta com uma pré-classificação energética A NZEB. Pretendeu-se que, ao nível do edifício, o consumo de energia fosse o mais baixo possível. Bombas de calor, que são muito eficientes em termos energéticos. As janelas e os vidros têm especificações que permitem ter uma grande eficiência em termos de energia. Os ar-condicionados são muito eficientes. A nossa ideia é que, tanto em termos de consumos, por causa da pegada e da libertação de carbono, mas também em termos da fatura energética e de consumos, seja o mais eficiente possível. A missão da Solid Property Developers não fica por aqui. Nós gostamos de identificar localizações onde possamos fazer este tipo de realidade acontecer. Criar o conceito de cidade, o conceito de bairro, onde as pessoas possam viver, não naquela lógica antiga de dormitório, mas mais numa lógica de viver, trabalhar, fruir a vida em família, a vida profissional.
Em 2024, foi pedido licenciamento para 21.900 novos projetos de habitação em Portugal continental. Se todos estes projetos avançarem, vão trazer 65.500 casas para o mercado, um crescimento de 26% face ao ano anterior, mostram os dados da Confidencial Imobiliário. Porto e Gaia são os concelhos com o maior número de pedidos de licenciamento, cada um com 3.400 casas em pipeline. Já Lisboa tem cerca de 2.700 casas em projeto. Outros 14 concelhos do país têm em espera mais de 1.000 casas, incluindo várias cidades fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. A Century 21 apresentou no Casino de Lisboa um estudo sobre as dificuldades dos jovens no acesso à habitação, o que é necessário na altura de comprar uma casa e os principais obstáculos a enfrentar impulsionaram o evento anual. Praticamente 12% dos jovens entre 36 e 40 anos ainda não estão emancipados. Este é de facto uma problemática que merece a nossa reflexão. Por outro lado, ver que temos estes jovens resilientes, com vontade de encontrar solução, onde 89% afirma que estão dispostos a abdicar de algo para conseguirem dar esse passo de emancipação. Onde vimos que a maioria está a constituir a sua poupança por sua conta para dar esse passo. Mas há aqui um fator causa-consequência que temos que refletir sobre ele. Para a maioria dos jovens portugueses, o que não querem abdicar é de casar e ter filhos. Comprar uma casa ou arrendar uma casa, a primeira casa, é sinónimo de viver junto com o meu parceiro, com a minha parceira, isso, obviamente, por necessidade. O estudo mostra que apenas 3% da oferta habitacional na área metropolitana de Lisboa se ajusta ao poder de compra da maioria dos jovens, o que dificulta aceder a uma casa sozinho. Quando esse acesso é feito por um casal com 2 rendimentos, já há capacidade para chegar a 40% da oferta na área metropolitana de Lisboa. Mas este dado leva a outra questão. Nós não podemos olhar para Lisboa, para o Porto, numa lógica da cidade, mas numa lógica metropolitana. Porque há soluções quando ampliamos os nossos critérios de pesquisa, de procura de casa, e aqui entra, e para terminar, um desafio muito importante e que deve-se pensar e investir, a mobilidade urbana. Porque se houver um maior investimento para aumentar a frequência, ou expandir o alcance dos transportes urbanos e, sobretudo, a sua modernização, nós vamos conseguir aproximar muita da oferta hoje disponível do centro das cidades, que é a preferência dos jovens. Encontrar em tempo útil soluções para dar resposta às necessidades de habitação dos jovens é uma preocupação transversal a todos os setores da economia. Nós temos que encontrar uma solução, de encontrar uma data e dar isso aos jovens e dizer assim, olhem, vocês daqui a 5 anos têm mais 40.000 casas. E esse compromisso, isso é um compromisso mensurável e periodicamente dizer, passados 6 meses temos mais 10.000, temos mais 5.000. E nós, banca, temos que financiar e temos que encontrar soluções para que isso seja concretizado. A intervenção do Estado como facilitador do acesso à habitação continua a ser uma questão central, mas também é preciso diversificar a forma de aceder a uma casa nesta fase inicial de vida. O Governo lançou um par de medidas que visam os jovens, nomeadamente a isenção de IMT. Dizer que os jovens que o eram há 20, 25 anos tiveram isenção de IMT quando compraram a sua habitação, porque as tabelas de IMT eram compatíveis com os valores do mercado, os preços no mercado duplicaram e as tabelas de IMT tiveram ajustes marginais, portanto houve de facto um grande aumento de imposto. No caso do IMT, que é acima de tudo suportado pelo jovem. E portanto, de facto, repor a isenção aos jovens não é outra coisa que não seja repor algo que já havia e é uma questão de justiça. Dizer que, acima de tudo, o que falta aos jovens é um mercado de arrendamento que funcione, tenha liquidez, tenha confiança, tenha investimento e produza rendas acessíveis, porque é evidente que ser proprietário é uma ambição legítima de todos os jovens, mas o acesso à habitação deve ser feito, diria, numa fase inicial da vida, através do mercado de arrendamento que tem que funcionar e no caso português basicamente não existe.
se vivesse num lugar onde fizesse parte de uma comunidade. Um edifício onde, à porta de casa, pudesse usufruir da tradição e da cultura locais. O empreendimento Graça 1 da Spark Capital quer oferecer essa experiência. A Zona da Graça é uma zona que está com um desenvolvimento extraordinário. Portanto, além de ser uma zona histórica, onde é uma área muito residencial e muito típica lisboeta, mas também uma zona muito turística. É de um edifício em ruínas que nasce o Graça 1, localizado a poucos minutos do centro gastronómico e cultural do bairro da Graça. Continuam a nascer muitos bons restaurantes, portanto, mantém-se o restaurante Tasca, típico, mas cada vez mais têm aparecido restaurantes pequeninos todos, mas com uma gastronomia fantástica. Está perto de Alfama, portanto beneficia muito também deste lado cultural e musical também. É também muito residencial e muito de bairro, tem um espírito muito de comunidade. As festas populares e as feiras de São Vicente trazem milhares de pessoas à Graça todos os anos. Toda a vizinhança, toda a comunidade junta-se exatamente para estes eventos. E isto é algo que não se vê em toda Lisboa e é algo que eu acho que é muito interessante para qualquer pessoa que venha adquirir um imóvel cá. O Graça 1 é composto por 21 unidades, desde estúdios com cerca de 50 metros quadrados até T3 duplex com vista rio. Os apartamentos variam entre os 68 e os 124 metros quadrados e dispõem de amplas varandas para a entrada de luz natural. No último andar, um rooftop com uma vista de 360 graus para a cidade. Todas as frações vêm com lugares de estacionamento e há ainda um jardim comum para desfrutar. Numa localização contra trânsito, o Graça 1 dispõe de fáceis acessos ao resto da cidade de Lisboa. É um trânsito que não é de dentro para fora da cidade e, portanto, é sempre muito fácil de chegar a qualquer lado. E apesar de estarmos no topo do monte, que parece que faz com que as coisas fiquem um bocadinho inacessíveis, é muito perto mesmo de tudo. Portanto, basta descer a rua, estamos a passear pelo castelo e estamos no Rossio. Temos o famoso Elétrico 28 e vários autocarros também a passar. Para quem não gosta tanto de ser servido pelo autocarro, também é 10 minutos de Santa Apolónia, do metro, e da estação de comboios também de Santa Apolónia. O Graça 1, com unidades avaliadas desde os 350 mil euros e com conclusão prevista para 2026, é comercializado pela Century 21 Realty Art, com especial importância para o Departamento Development. O projeto do Graça 1 é também uma forma de consolidarmos a nossa estratégia a nível de mercado nacional e também de consolidarmos ainda mais a nossa parceria com a Spark Capital, que é um promotor também já tão bem conhecido no mercado português e do qual nos orgulhamos muito de poder estar a trabalhar em parceria. E assim, chegamos ao fim de mais um metro quadrado, onde ficámos a conhecer o Graça 1, um edifício reabilitado que quer impulsionar em Lisboa o espírito de comunidade. Ainda na capital, pudemos descobrir o Luz Altear, um novo empreendimento da Solid Property Developers. No debate imobiliário, ficámos a saber mais sobre um estudo da Century 21 sobre o acesso dos jovens à habitação. O metro quadrado volta para a semana. Volte connosco.